Começar a gravar. Sim, já está gravando. Pode. Não, eu queria saber essa indicação que você faz, né, que a análise produz movimento oposto a essa consecução modal, né, a consecução dos modais, né, que ela produz esse movimento, né, ou ela tenta produzir o movimento da impotência para a impossibilidade. Isso está no seminário 19? Onde que o Lacan trata disso? Só para, assim, referências mesmo. Boa pergunta. Veja, essa diferença entre impotência e impossibilidade é uma diferença do que o Lacan faz, né? Por exemplo, então, essa diferença não existe em Aristóteles e também não existe no Agamben, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Isso quer dizer, pro Lacan, essa impotência, ela é uma experiência subjetiva, né? Uma experiência que o sujeito faz. E a análise, ela vai tentar mostrar que essa experiência subjetiva que o sujeito traz é apenas um modo dele não reconhecer algo que é objetivo, que é o impossível. Então, em certo sentido, o percurso da análise é transformar esse subjetivo em objetivo. E ao transformar esse subjetivo em objetivo, transformo a impotência em impossibilidade. Ou seja, alguma coisa da ordem que o sujeito entende como sendo uma impotência dele, na verdade, o que ele está fazendo aí é uma experiência do real. De alguma coisa que no real, portanto, de alguma coisa que há uma impossibilidade real. Né? É uma boa pergunta isso. Eu acho, não tenho certeza, mas isso talvez, jogando num Google da vida, a gente descobre. Eu acho que Lacan fala sobre isso pela primeira vez no seminário 17, que é o seminário dos quatro discursos. Né? Eu acho que é ali, se não me engano. Eu acho que até, se não me engano, o título. Deixa eu olhar aqui se tem um PDF do. O nome do seminário é O Avesso da Psicanálise, PDF. Se eu não me engano, vê se vocês conseguem achar aí o PDF do Avesso da Psicanálise, seminário 17. Nananana. O Adil falou que tem aqui no chat. Pera lá. Eu achei aqui também.
Aí eu achei aqui o PDF também, agora. Eu estou com ele aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo ele aqui? Isso aqui é o sumário do seminário 17 do Lacan, que é esse aqui, tá? Então, o sumário, aqui na última parte, então, os dois últimos capítulos são a impotência da verdade, o poder dos impossíveis. Seria legal agora a gente... Isso que é interessante de você ler vários autores, né? Você não lê um autor só. Tranquilo, Ádio. É que um autor faz você ler o outro de um outro modo. Então, por exemplo, é exatamente porque eu estou lendo o Agamben, e porque o Agamben tem essa questão da potência, que eu agora estou indo reconstruir essa questão do Lacan. E eu lembrava disso, né, que no seminário 17 o Lacan trabalha essa questão da impotência e do impossível, né? Então são os dois últimos capítulos, tá vendo? Então, Bernardo, eu acho que aqui você vai... Agora, é muito interessante que ele fale da impotência da verdade, né? Porque esse seminário também é um seminário onde Lacan coloca, talvez pela primeira vez de modo muito claro, a diferença entre verdade e real, né? E se a verdade tem a ver com a impotência, o real tem a ver com o impossível. Então, num certo sentido, a diferença entre verdade e real, no Lacan, corresponde um pouco à diferença entre impotência e impossível, né? Ah, tá. Posso sim, claro, com certeza. Deixo sim. Eu procurei aqui agora e depois eu coloco lá. Tá, mas assim, eu acho que eu te respondi, né? Sim, respondeu sim. Obrigado, professor. Que bom que nem sempre dá tão certo. Então vamos agora para o seminário 17. Voltar lá, né? 19, desculpe. Então, vamos ver o comentário que o Castellino faz dessa passagem, né? Então, o Lacan manifesta uma certa insatisfação com respeito à lógica modal aristotélica, que ele, Lacan, não define, então, a partir do necessário, mas do possível, né? Quer dizer, por que ele diz isso? Que o Lacan define a lógica modal a partir do possível e não do necessário? Porque é logo a primeira coisa que ele diz, como todos sabem, simplesmente ao abrir Aristóteles, a modalidade é o que diz respeito ao possível, ao que se pode, né? Que é uma expressão francês, né? Ce qui l'on est du possible, né? Uma tradução um pouco dificilzinha de traduzir em português. Eu traduzi como é o que diz respeito ao possível, ao que se pode, né? A tradução brasileira, ela traduziu é o que vem a ser o possível. Não, eu acho, prefiro a minha. Ce que l'on est du possible não é o que vem a ser o possível. Ce que l'on est du possível é o que acontece com o possível, né? Aí está dizendo o que pode ocorrer de ce que se peut. Eu acho ruim a tradução deles, muito ruim. Então, a modalidade tem a ver com o que diz respeito ao possível, ao que se pode. Então, quando ele diz a lógica modal aristotélica que ele, Lacan, não define, então, a partir do necessário, mas do possível, é por causa dessa frase, né? A modalidade, isso é Lacan dizendo, a modalidade é o que diz respeito ao possível, ao que se pode. Então, ele está definindo a modalidade a partir do possível.
né? Não a partir do necessário. Mas daí decorre para Lacan uma certa impotência em relação à realização de todo ato, né? Então, que é aquele movimento, né, que eu descrevi aqui, né? Então, a insatisfação do Lacan tem a ver exatamente com aquilo que ele entende como sendo aquilo que decorre daí, né? Essa impotência em relação à realização de todo ato. A esse propósito, Lacan se dedica a variações sobre a definição das modalidades e de seu encadeamento lógico, utilizando apenas o verbo que exprime o possível, a saber, o verbo poder, para definir o conjunto das possibilidades. Embora o necessário meio que não aparece ali, né? Então, por que ele fala isso? Se vocês verem aqui, tá vendo? Ó, não poder, poder não poder. Então, ele meio que descreve todas as modalidades através só do verbo poder e do modo como ele combina esse verbo com a negação, né? Então, é isso que ele diz aqui, né? Que Lacan se dedica a variações sobre a definição das modalidades e de seu desencadeamento lógico, utilizando apenas o verbo que exprime o possível, a saber, o verbo poder, para definir o conjunto das modalidades. Inspirando-se na definição segundo a qual o necessário se diz daquilo sem o qual, tomado como uma condição, não é possível viver, ele traduz a definição. Então, por que o Pierre-Christophe Catelineau diz isso, né? Quando ele diz, o Lacan diz, por hoje, pontuo simplesmente o que diz respeito ao necessário, que é propriamente não poder não. Então, o Catelineau, ele vai se perguntar por que o Lacan define o necessário como não poder não. Né? Eis aí propriamente o que para nós define... Desculpe, então, ó, tá faltando uma aqui, né? Que é não poder não. Não poder não, não poder, poder não poder, né? Então, isso aqui seria o necessário. Tá? Ok? Então, continuando no comentário. Inspirando-se na definição segundo a qual o necessário se diz daquilo sem o qual, tomado como condição, não é possível viver, ele traduz a definição. Essa definição de necessário é uma definição que se encontra lá no livro 5 da Metafísica, no livro Delta da Metafísica, no verbete que define necessário. Vocês sabem, né? Ali no livro Delta, as palavras que estão ali são sempre palavras que se dizem em vários sentidos. Legetai, polarkos. E é exatamente porque essas palavras se dizem em vários sentidos que o Aristóteles tem que fazer um verbete para elas, para dizer todos os sentidos em que elas se dizem. Né? E aí o que é engraçado é que, obviamente, quando o Aristóteles ele começa com... quando ele vai lá no verbete anankaion, né, que é o necessário, o primeiro sentido de necessário que ele aponta é um sentido que não é um sentido lógico de necessário. É um sentido que talvez a gente devesse chamar de biológico, né?
Então ele diz assim: necessário se diz, em primeiro lugar, aquilo sem o qual, como causa secundária, é isso que o Caterineau chama de tomado como condição, né? Tomado como condição para traduzir hos sinaitio. Então, necessário se diz aquilo sem o qual, como causa secundária, não é possível viver. Como a respiração e o alimento são necessários ao animal, pois sem elas é impossível existir. Então, vocês percebem que, para traduzir aqui tem muita coisa nessa frase, mas de qualquer modo é o seguinte: é engraçado que o Lacan, quando ele vai no verbete necessário, ele vai exatamente na primeira definição, que é uma definição que não tem sentido lógico, mas tem um sentido biológico. Mas, por outro lado, o Aristóteles, para definir isso, ele vai se utilizar de vários outros modos, né? Impossível, adinoton, sem elas, sem o que é impossível existir, mas também possível. Só que possível, que está traduzido aqui por possível, é endechetai, né? Não é dynatos, né? Ou seja, aumentando aquela confusão entre possível e contingente, né? Então, lembrar que contingente, a palavra contingente em grego é endechomenon, que é um particípio passado do verbo endechomai, tá? O que é esse verbo, né? Esse verbo endechomai. O Agamben já falou desse verbo, ele fala bastante desse verbo na conferência. Endechomai é literalmente esse tomar sobre si, né? Então, essa é uma combinação de en mais dechomai, né? Por isso que é esse tomar sobre si. Então, em sentido ativo, tomar algo sobre si. No sentido já derivado, acolher, admitir, aceitar algo. Com uma proposição infinitiva, admitir que, crer que. Então, se eu tomo sobre mim algo, eu acolho, eu admito, eu aceito. No sentido passivo, ser admissível, ser permitido, ser possível. Então, as coisas possíveis são as coisas que podem ser admitidas. Então, ha-endechetai é traduzido como o que é possível. Participo endechomenos, no dicionário está possível e não contingente, entende? Então, o conceito de contingente, ele é uma criação aristotélica. Ou seja, na língua grega não existe diferença entre endechomenos e dynatos, né? Só o problema é que o percurso das palavras é diferente. Quer dizer, quando eu digo que endechomenos é possível no sentido de admissível. Hã? Então, endechetai quer dizer tanto é permitido quanto é possível, é admissível, né? Então, vocês veem que já na própria língua grega existe uma confusão entre o possível e o contingente. O verbo endechomai, ele pode ser traduzido como ser possível, né? Aí, Cláudio. Fala. Não, sobre essa questão do Anankaion, né, como esse sentido quase físico também já, pode ser também porque, por exemplo, nos diálogos do Platão, ele fala alguma coisa, tá? Anankaion de Sócrates, né, tipo, traduzindo como forçosamente, né, tem sentido de pela força.
E aí, tipo, por exemplo, se você respirar, né, o coração bater, eu fico pensando no sentido quase de impotência, né? Tipo, tem uma tradução, né, na Ilíada, do momento, impõe-se a ti a sino horrível, né? Esse Ananke também pode ser ligado a essa força, tipo, algo que você é impotente frente a, né? Você não escolhe não bater o coração, né? Não respirar. Então, isso é o necessário, né? Então, você pode descrever isso como sendo frente ao necessário, eu sou impotente, né? Você pode descrever isso assim. Você vai estar gerando um outro sentido de impotência, né? Aqui eu estou querendo chamar a atenção de vocês para esse fato de que a própria língua ela confunde o possível e o contingente, né? E aqui, nessa definição, quando ele diz uk enderketai, eu vou traduzir isso como não é possível, embora o verbo seja enderkomai, tá? Então, de qualquer modo, o Lacan vai partir dessa definição de necessário como que não é possível, como que não pode, né? Para Então, voltando ao Catelinot, como o necessário começa por indicar o que não é possível sem ele, Lacan o interpreta como o poder não poder. Isso é uma coisa que o Lacan que faz nessa passagem, né? Então, é isso que está. Fazer. Então, Lacan o interpreta como um poder não poder. Fazer aparecer o parentesco dessa definição do necessário com o impossível puro e simples sobre o qual ele se funda. Desculpe, tem uma coisa aqui errada que eu estou traduzindo errado. Fazendo. Então, como o necessário começa por indicar o que não é possível sem ele, Lacan o interpreta como um poder não poder, fazendo aparecer o parentesco dessa definição necessário com o impossível puro e simples, sobre o qual ela, a definição do necessário, está apoiada. Lacan aí vê a expressão modal de uma impotência. Essa observação pode, aliás, ser confirmada pela maneira como, em Aristóteles, estranhamente, do impossível se segue o necessário e do não impossível se segue o não necessário. Isso é alguma coisa que estaria lá no capítulo 13 do De Interpretação. Para Lacan, Aristóteles define de uma maneira pouco satisfatória o necessário, combinando um não poder, no qual ele reconhece o próprio impossível, e um poder não, que ele define como contingente, fiando, segundo toda probabilidade, na maneira como Aristóteles evoca a sua definição na Ética Nicômaco a propósito da prudência. Isso é uma especulação do Catelinot, tá? Então, percebem que aqui o poder não já é definido como contingente. Ou seja, como isso que o Agamben também pensa como sendo o contingente, né? Eu fui lá na Ética Nicômaco, nessa passagem que o Catelinot remete, e é um momento onde o Aristóteles está definindo o que é o frônimos, o que é o homem prudente, né? O que é a prudência. E ele está dizendo, explicando por que a prudência, a frônesis, não é uma ciência. E para explicar isso, ele vai se utilizar das categorias de necessário, impossível, contingente, né? Essa passagem diz o seguinte:
De tal modo que, em geral, prudente seria aquele que é capaz de tomar decisões, deliberar, fazer escolhas. Robuleutikos, né? Então, frônimos, o prudente, seria robuleutikos, aquele que é capaz de deliberar, de tomar decisões, de fazer escolhas. Aí ele diz, mas ninguém delibera acerca das coisas impossíveis. Periton adinaton. As coisas impossíveis, alos echen. As coisas impossíveis de serem de outro modo. Ou as coisas que não podem ser de outro modo. Então, o que é isso? O que não pode ser de outro modo? É o necessário. Então, para definir o necessário, eu defino o necessário em termos do impossível. Então, ninguém delibera das coisas impossíveis de ser de outro modo, ou das coisas que não podem ser de outro modo. Portanto, das coisas necessárias, nem das que não são possíveis para essa pessoa de serem feitas. Então, percebem que isso que é o não possível, aqui em grego é ton me enderromenon, ou seja, o que não é contingente. Que isso eu estou traduzindo como não possíveis. Então, sobre o que não é contingente, sobre o que é necessário, sobre o que é impossível ser de outro modo, não existe deliberação. E, portanto, não existe exercício da prudência com relação a essas coisas. De tal modo que, se a ciência, por um lado, é acompanhada de demonstração, mas, por outro lado, as coisas cujos princípios podem ser de outro modo, de novo aqui, ó, enderrontai, dessas não há demonstração. Ou seja, são as coisas que não são necessárias. Então, demonstração é importante aí, né? Porque teve até alguém que fez uma referência a isso, né? Como é que Aristóteles, que Lacan se refere a isso no Seminário da Ética, eu ainda nem fui ver isso, que em Aristóteles há uma referência entre ética e lógica modal, né? Ou seja, a ética, para Aristóteles, ela não diz respeito nem ao necessário, nem ao impossível. Ela diz respeito ao que está no meio do caminho. Ou seja, entre o que pode ser, mas também pode não ser, né? Então, ela não é sobre as coisas nem necessárias, nem impossíveis. E quando ele diz, e portanto, a ética não é sobre as coisas das quais pode haver demonstração. Ora, o que são as coisas das quais pode haver demonstração? As coisas das quais pode haver demonstração são as coisas que podem ser escritas, né? E aí a gente traz essa questão do Lacan. Então, a ciência diz respeito àquilo que pode ser escrito, àquilo que pode ser demonstrado. Então ele diz, de tal modo que se a ciência, por um lado, é acompanhada de demonstração, mas, por outro lado, as coisas cujos princípios podem ser de outro modo, dessas não há demonstração. Pois elas todas também, essas coisas todas, podem ser de outro modo. E se não é possível deliberar sobre as coisas que são por necessidade, periton ex ananques onton, então a prudência não é uma ciência. Então, isso que ele está chamando aqui de periton ex ananques onton é a mesma coisa que ele disse como periton adinaton alos echen. As coisas que não podem ser de outro modo. As coisas que são impossíveis de serem, são incapazes, também poderia ser uma tradução. De ser de outro modo.
Vocês entenderam isso? Assim, o que ele está dizendo aqui é que a prudência não é uma ciência, né? Isso é um argumento. Tem um livro belíssimo do um livro belíssimo do orientador do Catelinot, o Pierre Robin, que já está traduzido em português, que é A Prudência em Aristóteles, né? Mostrando que no campo da ciência existe uma coisa que é a sofia, que é a sabedoria, como a filosofia, a matemática, a física, etc. Mas no campo da ética eu não tenho uma sofia, porque a sofia é um saber de tipo demonstrativo, portanto é um saber que pode ser escrito, né? A prudência é um saber que não pode ser escrito. Então, a prudência não é uma ciência porque a ciência lida com demonstrações, ou seja, o que não cessa de se escrever. Ou seja, com o necessário. Então, só que as coisas sobre as quais se pode deliberar, buleuetai, as coisas sobre as quais se pode deliberar são as coisas contingentes, não necessárias, não? Então, que é esse enderketai kai alos echen. Elas todas essas coisas podem ser outro modo. Então, tudo que... Está vendo que enderketai aqui está traduzido como podem. Então, vocês veem que o possível e o contingente estão sempre muito misturados em Aristóteles, né? Então, me endercomenon quer dizer não possíveis, né? Portanto, impossíveis, né? Então, é por conta dessa passagem que o Catelinot acha que, para Lacan, Aristóteles define de uma maneira pouco satisfatória o necessário, combinando um não poder, no qual ele reconhece o próprio impossível, e um poder não, que ele define como contingente, fiando-se, segundo toda a probabilidade, na maneira como Aristóteles evoca a sua definição na Ética Nicômaco, a propósito da prudência. Isso é uma disposição do Catelinot, né? Então, esse poder não, como contingente, é tudo que pode ser de um outro modo, né? Enquanto que o necessário é o que não pode ser de outro modo. O necessário é o impossível de ser de outro modo. Isso quer dizer que um não poder ser de outro modo. Então, ele, para definir o necessário, ele faz recurso ao impossível. O necessário é o que é impossível ser de outro modo, né? Então, voltando ao Catelinot, ele cita essa passagem do Aristóteles assim: o objeto da ação, praxis, pode ser sempre de outro modo que não aquele que ele é. Então, o objeto da praxis, portanto, o objeto da ética, é um objeto que nunca é necessário nem impossível. Ele é uma coisa que está sempre entre o possível e o contingente. Ele sempre pode ser de um jeito, mas ele também sempre pode ser de outro, né? E é exatamente por isso que tem que haver essa búlesis, essa deliberação, essa decisão. Eu posso levantar ou não levantar. Então, eu preciso de uma búlesis para poder decidir.
Agora, eu não posso morrer ou não morrer, né? Então, não há nenhuma decisão que eu possa tomar em relação a isso, né? Então, a contingência é aqui oposta à necessidade, mas ela não é nomeada como tal. Aristóteles deixa entender que ela designa o que pode não se produzir, em oposição às coisas necessárias. Ora, evidentemente, do ponto de vista da realização dos atos humanos, um poder não poder, para o Catelino, não conduz a lugar algum, né? No entanto, é exatamente isso o que o Agamben vai chamar de poder não, né? Então, aqui começa a haver uma certa dissonância entre o comentário do Catelino e o comentário do Agamben, né? Esse poder não poder, para ele não conduz a nada, né? Isso corrobora, ele diz, de uma certa maneira, a análise aristotélica da necessidade, que não concerne em caso algum a esfera das ações humanas, mas os seres necessários e a demonstração. Então, o necessário não tem nada a ver com a ação humana, né? Então, aqui foi onde eu parei, tá? Foi quando faltou luz. Fala, Bernardo. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa relação que o Lacan faz entre a necessidade e a impotência, né? Porque partindo dessa citação do Aristóteles que você trouxe, né, sobre, né, o necessário como sendo definido a partir, né, do impossível, né, das coisas que não podem ser de outro modo. Essa impotência, então, que o Lacan aponta, seria uma impotência assim, das coisas em relação à necessidade enquanto tal, ou ele se refere à impotência no sentido que o Aristóteles definiria a necessidade a partir da impotência e por isso ele estaria, de certa maneira, se contradizendo na forma com que ele pensa a consecução dos modais. Acho que eu não entendi sua pergunta. Impotência, vou relembrar isso. Impotência é um conceito do Lacan, não é um conceito do Aristóteles. Então, quando Lacan lê a impotência ali, ele está lendo a partir de um conceito que é dele, que não é do Aristóteles, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Mas eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Mas eu acho que é por causa disso que eu não entendi a sua pergunta, porque você está introduzindo o conceito de impotência para falar do Aristóteles. Não, sim, eu tô tentando entender o que o Lacan quer dizer quando ele diz... Não, mas desculpe, mas uma outra coisa. Quando você fala impotência das coisas, não existe para Lacan impotência das coisas. O conceito de impotência de Lacan é sempre uma impotência do sujeito. É sempre uma experiência que o sujeito faz de uma certa impotência dele, sujeito. Então não existe, quando você falou impotência das coisas, não existe impotência das coisas. Entendi. Não, que eu estava tentando entender isso, assim, quando ele fala, né, sobre essa definição do necessário a partir do impossível, eu queria entender, assim, o que o Lacan quer dizer quando ele diz que vê aí a questão da impotência, que não está no Aristóteles, né, como você falou, é um conceito dele, mas o que ele quer dizer, né, com esse necessário relacionado à impotência, né? O que isso, né, a que isso leva no nosso debate, né, sobre a questão da potência. Mas aonde que você vê ele relacionando o necessário com a impotência?
Acho que, não sei, eu devo ter entendido que você disse algo do tipo. Não, tem uma anotação que você fez um pouco mais acima, sobre não é nas anotações da aula. Então, isso é o Catelino, né? Que talvez Aham. tenha. O Catelino mais um pouco acima, quando fala sobre a mais um pouco. Isso aqui é o Aristóteles. O Aristóteles é antes, isso. Não, a página acima. Como? A página acima, sobe mais um pouco. Isso, isso. Lacan aí vê a expressão modal de uma impotência. Eu queria entender o que isso quer dizer. Como necessário começa por indicar o que não é possível sem ele, Lacan interpreta como um poder não poder. E que isso aqui que é a impotência, um poder não poder, né? Como necessário começa por indicar o que não é possível sem ele, Lacan o interpreta como um poder não poder, fazendo aparecer o parentesco dessa definição do necessário com o impossível puro e simples sobre o qual ela, a definição do necessário, está apoiada. Então, tá vendo? É como o caminho do Lacan é assim: do necessário não é direto à impotência, é do necessário ao não poder, ao impossível, ao possível contingente e, por fim, à impotência. Essa impotência, na verdade, é o movimento oposto, né? Isso é um movimento oposto. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que ele está pulando, o Catelino, ele está pulando essas duas etapas aqui. Mas ele depois ele retoma, quando ele diz como necessário pode indicar o que não é possível sem ele, começa por indicar o que não é possível sem ele, Lacan interpreta como um poder não poder. Ou seja, isso é a última etapa do argumento do Lacan, né? O poder não poder, que seria a impotência. Fazendo aparecer o parentesco dessa definição do necessário com o impossível, puro e simples, sobre o qual ela, a definição do necessário, está apoiada. Né? Então, essa questão do não poder ser o impossível. Lacan aí vê a expressão modal de uma impotência. Essa observação, aliás, pode ser confirmada pela maneira como em Aristóteles, estranhamente, o impossível se segue do necessário e do não impossível se segue o não necessário. Para mim não é muito claro também, porque não é muito claro para mim por que é que Lacan vai pensar isso aqui como sendo a impotência. A gente vai ter que refletir um pouco mais sobre isso, eu vou ter que levar isso para casa, porque isso é uma coisa que eu acho que o Catelino também não explica, entendeu? O que é? Porque a impotência, ela não aparece, mesmo quando Lacan reescreve a lógica modal, na lógica modal, mesmo reescrita como Lacan, não existe uma escrita da impotência. Né? Como existe uma escrita do possível, do necessário, do impossível, do contingente. Não existe uma escrita da impotência. Por isso que talvez seja interessante a gente olhar lá no seminário 17, só que o seminário 17 é anterior a esse seminário, que é o seminário 19, onde o Lacan está falando isso. Né? Então, não é claro para mim, nem no comentário do Catelino, nem no comentário do próprio Agamben, porque ele diz o seguinte, quando ele chega do impossível não poder a poder não, quer dizer, do impossível vai dar no poder não, que ele não sabe se isso é o possível ou o contingente. Mas o que é certo é que, se vocês quiserem fazer o caminho contrário, o que é esse fazer o caminho contrário? Não é muito claro. Então, é quase como se eu
essa seta aqui, na verdade, eu acho que ela está errada, porque teria que ser... Teria que ser essa daqui, ó. Caminho contrário. Né? Por quê? Só que eu não sei o que ele quer dizer com isso. Né? O que ele quer dizer com fazer o caminho contrário? Né? Mas o que é certo é que, se vocês quiserem fazer o caminho contrário, o que vocês encontram é poder, não poder. Quer dizer, do poder não, eu vou não para o não poder, para o impossível, mas para o poder não poder. Então, seria alguma coisa do tipo... Aqui, assim, não. Uf. Então, por exemplo, se eu volto do possível ou contingente para o não possível, esse poder não vai virar um poder não poder, concordo? Então, percebem isso, assim, que esse poder não, mais não poder, que é o impossível, isso vai dar poder não poder. Como se do possível contingente voltando para o impossível, isso vai dar um poder não poder, isso vai dar uma impotência. Vamos parar nesse ponto, já está dando 1 hora. Vou refletir um pouco mais sobre isso, vou ver se eu leio o 17, para ver se eu encontro alguma pista disso lá. Mas vamos pensar isso, tá? Aí eu vou conseguir preparar isso para a próxima vez, que vai ser a última desse curso. Tá bom? E aí, lembrando que semana que vem também é a entrega do trabalho, tá? Vou ficar por aqui. Beleza, professor. Obrigado.